Vinda dos dois portugueses, vai. Eles chegaram no Brasil, não sei exatamente quando, só sei que eles eram irmãos. Um nascido em 1890, o outro nascido em 1891. Aí, como naquela época os portugueses tinham assim uma espécie de uma supremacia, que eles se achavam superiores aos brasileiros, assim, principalmente às mulheres brasileiras de cor e as mulatas. Então eles se achavam no direito de se deitar com elas e elas não tinham direito de cobrar nada, nem casamento, nem uma união estável, que naquele tempo não existia legalmente uma união estável, mas elas não tinham direito de cobrar nada, não tinham direito de exigir nada. Daí um deles, foi assim que um deles fez um filho e outro fez uma filha. E a filha, que veio a ser Maria Valeriana de Mendonça, a nossa avó, né, Rosana? E a bisavó de Nanda e de Juliana. Maria Valeriana de Mendonça, minha avó, a avó de Dilma, a avó de Rosana. E o filho era Júlio Inácio de Mendonça. Na ortografia antiga, Júlio Ignácio de Mendonça. E eles eram primos, né? sim, aí quando o português Manuel estava decidido a voltar para Portugal, ele disse que queria voltar para a terrinha, como ele chamava Portugal. Tinha vontade, queria voltar para a terrinha, mas que tinha preocupação em voltar para lá, deixando a filha. E então o tio da moça, a moça no caso era a nossa avó, ele disse, pode voltar para lá despreocupado, porque a gente casa os dois. Eu caso o meu filho com a sua filha. E aí você fica tranquilo. Aí eles se casaram. Júlio Inácio de Mendonça e Maria Valeriana de Mendonça. Que quando casou permaneceu com o mesmo nome. Porque não quis botar assim, por exemplo, ela poderia adotar o nome de Maria Valeriana Mendonça de Mendonça. Ela não quis. Aí ficou Maria Valeriana de Mendonça. Ela já era Mendonça, por conta do pai. Vocês verem, a mulher tinha tão pouca importância nesses filhos, assim, que chamavam na época filhos naturais, quer dizer, filhos que não eram fruto de casamento, que esses filhos nem tinham o sobrenome da mãe. Repare, Júlio Inácio de Mendonça e Maria Valeriana de Mendonça. Sobrenome da mãe, ninguém sabe nem como era. Nenhuma das duas. Aí, E a mãe dela era o que? Era negra? era negra, Inês, não sei o sobrenome. Era Inês, na ortografia antiga, Ignês. Com IG e Z no final. Ignês. Ela nem criou vovó, na verdade. Ela era assim, muito pobre, muito humilde. E, na verdade, vovó foi criada pela madrinha. É tanto que tinha pouco estudo, né? Que malmente deve ter concluído o primário. Porque naquele tempo, mulher, eles não viam a menor necessidade de mulher na escola. Aí ela aprendeu um pouco, mas não sei se chegou a passar do curso primário. E ele também. Ele também estudou pouco. E o pai dele, que foi o que ficou no Brasil, o português que ficou no Brasil, ele acabou virando dono de padaria. Padaria bairro de Ganade, do bairro de Santo Antônio. Essa padaria ainda foi vendida e por longos anos permaneceu com o nome original, bairro de Ganade. Quem comprou continuou com esse nome. E dessa união dele com uma mulher mulata, nasceu Júlio Inácio, isso mesmo, nasceu Júlio Inácio de Mendonça. E depois nasceu uma menina com o nome de Maria da Luz. Só que quando a menina nasceu, eles não eram casados. Do mesmo modo que eles não eram casados
quando o Júlio Inácio nasceu, quando Maria da Luz nasceu também eles eram solteiros. E a menina teve uma doença grave na época, que provavelmente deve ter sido gastroenterite, que era uma doença que matava muito naquela época. Matava muito mesmo, principalmente criança. Inclusive mamãe teve, sobreviveu. E papai também teve, sobreviveu. Era uma doença que era o quê? Uma infecção intestinal. Que terminava evoluindo para desidratação. Que a criança com diarreia e vomitando, a tendência certa era desidratar. Aí morria. Morria porque na época não tinha antibióticos. Era raro sobreviver. E aí ele fez uma promessa. Se Maria da Luz sobreviver, eu me caso com você, com a mãe dos dois, de Júlio Inácio e Maria da Luz. Só que Maria da Luz não sobreviveu. Aí eles dois não casaram. E ele terminou casando com outra mulher. Casou com outra mulher e dessa união nasceram outros filhos. Ele seguiu a tradição. Botou com um chamado João, para acompanhar a letra, J de Júlio. João, e o outro era Manuel, porque tinha o nome dele. Era o Mendonça Filho, que vem a ser pai de Duda Mendonça. Duda Mendonça, que é uma figura conhecida, né, no Senado publicitário. Atual. Foi publicitário de Porque Lula. foi publicitário e ele foi ele que... Como é que se diz com a campanha? Ele fez a campanha publicitária Ele e produziu produziu. a campanha de Lula. E ele... O Mendonça pai Filho que era o pintor, né? era o pintor, Mendonça Filho era o pintor. E ele conseguiu criar o curso de Belas Artes na UFBA. E o curso foi criada a faculdade e ele foi o primeiro diretor de Belas Artes da UFBA. Tem uma sala lá com o nome dele, né? Tem. O irmão virou médico psiquiatra e também, mais para adiante, criou o curso de psicologia na UFBA. Hoje ele é nome de alguma coisa dentro da faculdade de ciências humanas. Não sei se ele é nome de biblioteca, alguma coisa assim. E ele também, hoje, é nome da rua da faculdade. Rua Professor João Inácio de Mendonça. Ele era médico psiquiatra. Eu não cheguei a conhecer. E também tem um sobrinho deles, né? Que é Manuel Carlos Mendonça, que era psicólogo assim, muito renomado, muito inteligente. Primeiro, né, concurso público, com especialização na Europa. Muito bom. Ele foi professor, ele e a esposa foram professores de Bilu e de Lagoa. Chama a Laurinha para confirmar. Laurinha, chega aqui. Como é que era a história do rapaz que ele falava, dizendo, vinha pra padaria, e aí ele dizia que a pintura não ia dar dinheiro? Fica esse bobestre aí a pintar, e isso não enche barriga de ninguém. Acabou que ele foi pra Paris, né? Depois ele virou um grande pintor e fez exposição em Paris. Esse é Mendonça Filho. Filho do português. Irmão de vovô, meio irmão no caso. Eles eram irmãos, tá? Então na nossa família tem negro, Vovô, português. vovô não estudou como os irmãos que fizeram o curso superior. Talvez por falta de incentivo também, né? Porque os outros, a mãe era formada em nível superior. Aí colocou os filhos para estudarem. Os portugueses vieram da ilha de Graciosa, né? Vieram da Ilha Graciosa. E vovô não estudou e acabou virando o quê? Bicheiro. Naquela época era uma coisa que dava muito dinheiro. Então ele tinha, mamãe contava que ele tinha uma agência de bicho que era muito concorrida. Ele tinha tanto bicheiro trabalhando para ele. Era na Baixa Sapateiro, né? Eu não sei onde era, mas... Acho que era na Baixa Sapateiro. Mamãe disse, se fosse nos dias de hoje, o nome era Agência do Viado. Imagina.
Naquele tempo, viado não tinha nada a ver com homossexual. Ninguém associava a figura do veado ao homossexual. Então ele mandou pintar um viado bem na fachada da agência dele, a agência do veado. O pessoal escolhia mais esse bicho por isso? Porque era um bicho bonito. Porque cada número significa um bicho, né? E ele gostava desse bicho, simpatizava. Mamãe sabia todos os números do jogo do bicho de cor Ele salteado. tinha tanto. Ele próprio não fazia o jogo do bicho. Ele tinha os bicheiros que trabalhavam com ele. Ele era o dono da agência. Mamãe disse que eles eram tantos que ele fazia chamada, como se fosse a sala de aula. Fulano presente. Fulano presente. Cada um ia respondendo. O Alicinha, fale um pouquinho da parteira. A parteira Sim. era a mãe de vovô, que morreu com 95 anos de idade. Que eu não alcancei, mas Bilu e Celina chamavam ela de vovó bichinho. Ela parou todos os filhos. Ela parou quase todos os filhos de mamãe. Era conhecida também por Kelé. Chamava ela de Kelé. E ela era parteira, mas era uma parteira tão assim, confiável, que ela já estava idosa, muito idosa. Já tinha apagado não sei quantas crianças. E se orgulhava de dizer que nunca perdeu nenhum, nem parturiente, nem criança. E tinha um médico na época que tinha uma confiança nela, assim, absoluta. Quando dizia, tá com Kelé, então está bem. Porque ela tinha tanta consciência do que ela fazia, além de ela tomar todos os cuidados de higiene, ela tinha tanta consciência que ela fazia, que quando ela via que a situação não podia ser resolvida, ou seja, o parto não tinha condição de ser feito por uma parteira, ela chamava o médico. Ela chamava esse médico, que tinha essa confiança toda nela. E ele vivia dizendo, Kelé, se você estudasse, você ia ser uma obstetra assim, brilhante. E ele começou a emprestar livros a ela para estudar. E detalhe, os livros eram em francês. E ela mesmo com pouca instrução conseguiu aprender francês suficiente para conseguir ler e entender. Olha, se então as raízes da família Mendonça tem os portugueses, tem também a negra, né? Que deu origem também ao. Quem? Original. Negros. Cadê? A mãe de vovô, eu ouço dizer que era mulata, mas a mãe de vovó era negra. E vovó nasceu em 1891, todo mundo sabe. Nasceu em 14 de abril de 1891. E faleceu também no dia 14 de abril. E faleceu no dia 14 de abril de 1993. 93, com 102 O dia anos. que fez 102 anos. Exatamente, é. E ela teve uma vida assim, super saudável. A única doença grave que ela teve foi um tifo em 1924. Assim mesmo, por conta de uma epidemia que teve em Salvador, que matou muita gente essa epidemia. E na época, era assim, o governo, para a epidemia não aumentar, recolhia as pessoas doentes. Então as pessoas eram incentivadas a denunciar se soubesse de alguém que estava com tifo, na vizinhança ou na mesma rua. Levava para o isolamento. Aí eles levavam para o isolamento. E esse isolamento, ninguém saía de casa. Aí vinha um carro, que era uma espécie de uma ambulância na época, e eles recolhiam os doentes. Aí meu avô o que fez? Tratou ela em casa, colocou médico para fazer as visitas em domicílio e colocou uma enfermeira para cuidar dela. Pegou todos os filhos, que na época tinha até Carminha. Aí Carminha foi desmamada. Na época Carminha estava sendo amamentada. Foi que vovó contraiu o tifo. Ele pegou todos os filhos e levou para casa da mãe dele, que era a vovó bichinha,
que era parteira. E mamãe, quando ela tinha, mamãe contava, né? E mamãe estava menina ainda, né? A gente não sabe exatamente se mamãe nasceu em 1911 ou 1913. O tifo foi em 1924. Então, se ela nasceu em 13, ela tinha 11 anos. E se ela nasceu, não é isso? Correto? Se ela nasceu em 13, ela tinha 11 anos. Se ela nasceu em 11, ela teria 13 anos. Quando a avó dela, no caso, a minha bisavó, era chamada para fazer um parto de noite, de madrugada, ela ia e deixava a mamãe tomando conta dos irmãos todos. Inclusive, Carminha era um bebê de colo. E desmamada ainda por cima. Naquele tempo, o pessoal levava a sério. Bebê desmamado era um horror, né? Porque tinha que mamar até a mulher engravidar de novo. E Carminha foi desmamada também. Porque Carminha nasceu em 1923. Carminha nasceu em 23. E vovó teve o tifo em 1924. Mas aí, com todo esse cuidado, vovó sobreviveu. Mamãe contava que quando ela estava convalescendo, ela ficou desmemoriada. O cabelo caiu todo. Mas também foi a única doença que ela teve na vida dela. Vovó nunca teve, ninguém soube que vovó tinha pressão alta, colesterol alto, triglicérides alto, nada disso, nem diabetes. Tá? Ela viveu 102 anos e morreu dormindo. A única coisa que o médico tinha prevenido é que ela estava com os batimentos cardíacos já bem fraquinhos. Que o coração a qualquer hora iria parar. E foi o que aconteceu. Não parou. Ela foi embora. E foi inclusive seu pai, Rosana, que descobriu. Ele que descobriu que ela estava morta. Alguém falava que ela tinha, quando ela já estava próxima de morrer, tinha visões assim De vez em quando ela de fazendas verdejantes. começava assim. a rir muito. E Lembrança. Uma vez disse que ela estava rindo, assim na janela, mamãe, alguém disse a ela, mamãe, você está rindo de quê? Ela fez assim, seu pai está com ciúme do homem do peixe. Porque dizem, e ela tinha mesmo, me lembro, ela já com 90 e tantos anos, você olhava as quadris bem empinadas, você lembra? Retinha, né? Toda retinha, e era esse osso aqui, o cóccix, que era proeminente. Então ela tinha, naquela época, aqueles quadrinhos assim, que chamavam sangue. Mamãe contava que uma vez, que naquele tempo o povo levava muito a sério esse negócio de compadre, né? Compadre e comadre, Ana Maria, ninguém brigava com o compadre. Ninguém brigava com o comadre. Aí ele quase briga com o compadre dele. Porque ele ficava com ciúme danado, ele ficava assim de olho para ver se algum homem ia mexer com ela. Quem me chamou aí? Por causa do bundão dela. Aí o compadre brincou com ele e fez assim, também compadre, quem mandou você casar com uma mulher que tem a cozinha puxada fora? Marcinha, o que é que você queria saber de Laurinha, hein? Se zangou. Laurinha, se Manuel apresente. Carlos foi seu professor? Manuel Carlos Mendonça foi de O Belu? marido de Mercedes Mendonça. Minha professora de psicologia da adolescência, no 2º grau. Psicologia evolutiva da criança e do adolescente. Evolutiva da criança. É o nome da Vai matéria. passar em que canal aí esse negócio aí? Alicinha, fale um pouquinho da família Patrocínio, aproveitar o embalo aí que você Família tá. Patrocínio. Sim. Esse Como foi nome, que surgiu esse nome Patrocínio? era um nome inventado, porque na verdade a família era Munir de Pinho, Era pra gente ter esse. Era de procedência francesa, que era Munir de Pan, não é de isso? pão. Depois ficou Munir de Pinho mesmo. Só que essa família Munir de Pinho tinha um lado rico e outro pobre. E o lado rico não se dava bem com o lado pobre. Já tinham tido algumas brigas, talvez por causa de herança, essas coisas. E eles não se davam, eram parentes. Mas tinha uma divisão, os ricos de um lado e os pobres do outro. E o lado de vovô era o lado pobre. E um antepassado dele, por conta disso, começou tirando pinho. Aí ficou Muniz, somente.
E por outro lado, um outro resolveu, sei lá, desgosto com a vida mundana, aí entrou num mosteiro e virou monge. Aí, não sei se ainda é assim, mas naquela época, disse que quem entrava no mosteiro tinha que esquecer tudo da vida cá fora, inclusive o nome. Aí ele adotou esse nome, Irmão Patrocínio. Era conhecido no mosteiro como Irmão Patrocínio. Aí a família, sabendo disso, adotou esse patrocínio como sobrenome. Então, já tinham tirado o pinho. Aí, isso aí foi nos antepassados do meu avô, que era Antônio Muniz. Então, ele já foi batizado como Antônio Muniz do Patrocínio. E quando ele casou, e papai nasceu, ele já tirou o Muniz. Aí papai era apenas Reinaldo Augusto do Patrocínio. E Antônio Muniz, ele serviu ao exército na Guerra de Canudos, Muniz, né? foi da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em 1880. A Primeira Guerra foi em 1914. Ele foi para a guerra. Ele realmente foi para o campo de batalha. Tomou um tiro na perna. E esse tiro, infelizmente, para a falta de sorte dele, atingiu varizes. Então virou uma úlcera varicosa. Contando com o fato que na época não existia antibióticos, aí ele ficou com aquela ferida na perna, porque até hoje a úlcera varicosa ainda é muito difícil de curar. Muito. A avó de Raimundo, dona Melita, ela morreu em 1971. Ela tinha uma úlcera varicosa que nunca cicatrizou. A vida inteira com a perna enrolada numa atalha. A úlcera varicosa. E vovô adquiriu essa úlcera através de um ferimento a bala na guerra de 1914. Ah, eu pensei que tivesse sido na Guerra de Canudos, não foi na Não, Primeira Guerra, né? Foi na Primeira Guerra Mundial, 1914. Ele tinha então 24 anos de idade. Agora, fale um pouquinho sobre Maria Luísa Legal. A Maria Luísa Legal era a bisavó de papai. Era muito Ela é loura, francesa, né? branca, francesa, tinha olhos azuis. E Então ela seria Marie Louise, né? Marie Louise Legal. Marie Louise Legal. E é tanto que Titia Alice, que era irmã de vovô, ela foi educada no convento de freiras franceses. Ela falava francês como segunda língua, francês fluente, desde criança. E ela escrevia poemas em francês. Aí quando papai até brincava comigo, dizia assim, eu acho que o espírito de sua tia, fui botar seu nome igual dela, e ela se chamava Alice. Agora deixa eu falar um pouquinho aqui. Alice Muniz do Patrocínio. A Alicinha foi aluna de uma professora lá no Severino Vieira, que tinha um apelido assim sugestivo de Calamité, porque era extremamente severa. E ela conseguiu média quase 10 como Calamité. Eu consegui média 9,9. Na época que era. Tirou um décimo. Não, é porque nessa época. Por conta do Calamité dela. As notas eram mensais. E eram 7 notas por ano. Aí eu tirei a primeira nota 10, a segunda 9,5. A terceira 10, a quarta 10, a quinta 10, a sexta 10 e a sétima 10. Aí quando chegou no final do ano, naquele tempo o professor não rasurava a caderneta por nada, ainda mais a nota já passada. Não, o professor bota até corretivo no caderneta. Mas naquele tempo, realmente aquilo era um documento. Não admitia a gente. Mas ela lamentou isso. Se eu sonhasse que você ia tirar 10, assim. Eu nunca tinha posto esse 9,5 nessa caderneta. Estou lamentando. Ela hoje virou nome de escola. Colégio Estadual Noêmia Rego. O apelido era Calamité, mas o nome era Noêmia Rego. Ela ensinava no Severino e no Colégio Sacramentinho. Colégio da Sacramentinho. Alicinha, agora dê uma cândidazinha pra gente do seu francês, que tá no seu espírito, não tá no seu... Dê uma cândidazinha assim, fala um pouquinho, só Ave Maria em francês, vai. Ave Maria? Pode ser. Hoje é dia da Ave Mãe. Posso até dedicar essa Ave Maria em francês para todas as mães. Fale.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Oh, muito bem. Eu me lembro que ela rezava essa vida. Ela era devota de Nossa Senhora, Dona Noêmia. Aí todos os dias ela entrava na sala, bonjour. Aí todos os alunos levantavam, só podiam sentar depois que ela sentava. Aí ela olhava as coisas, todo mundo sentava, depois ela levantava, levei-vos. Aí todo mundo levantava e ela começava. Ave Maria. Ela sabe umas coisas em francês, viu? Sabe Dominique, sabe. O que mais, Cezinha? Naquela Marceleza. época eu sabia muita coisa, mas eu sabia declamar em francês, declamava. Dominique foi uma Contava canção. fábulas. Ela foi composta por uma freira Uma francesa. freira francesa. Uma música muito linda. Irmã Sorriso. Ela ganhou esse apelido no convento porque ela só vivia rindo. Só vivia rindo, Irmã Sorriso. E que ironia. Depois teve uma depressão tão profunda que chegou a cometer o suicídio. Por causa dessa depressão. E deixou uma música Ela lindíssima para compôs todo essa mundo. música. Dominique, muito linda. O nome da música é Dominique. Dominique. Você ainda lembra de algum trechinho dela? Eu Assim? não tenho mais voz para cantar porque desenvolvi aí uma rouquidão por conta de um nódulo na tireoide. E por causa da bombinha que eu uso diariamente. Mas só um trechinho lá. Deixa eu ver se eu consigo cantar. Se eu não conseguir, você apaga a gravação. Ah. Dominique, Nique, Nique, Sanalé, tout simplement, routier, pauvre chantant. Antouché, maturier, il ne parle que de bon Dieu, il ne parle que de bon Dieu. Tem a versão em português. Nossa, linda essa música. Eu busquei na internet, eu peguei ela todinha lá. Mas eu queria ouvir da voz de Alicinha. Alicinha, deixa eu perguntar. E sobre Sabeco, o que você sabe alguma coisa desse nome? Sabeco na Sabeco era o apelido de sua mãe. Novinha. Não sabia Sabeco, disso. porque mamãe era mestra em botar apelido. Aí ninguém queria ter apelido. Aí brigava com ela, chorava, não queria ter apelido. Aí ela colocou um apelido em alguém, que Maru era pequenininha, não sabia falar direito, e aí acabou transformando esse apelido em... Mas não pegou não o apelido. Não pegou não. Sabe como é? Sabeco. Sabeco é isso mesmo. Minha mãe dizia que ela... E agora o de Maru pegou. Qual é? Maru Maru. não Ah, é o nome dele. Ah, meu Deus do céu, que nome é esse nome? Mas sabe quem é Maru? Na época, Maru Minha era madrinha pequenininha, Maru. tinha um navio japonês ancorado em Salvador. E o nome do navio era Maru. Ah, meu Deus. Aí mamãe começou a chamar ela, quando viu, achou o nome engraçado. Aí chamou ela de Maru. Aí de Maru virou Maru. Imagina isso. Pegou. Até hoje. Ela saía botando só vida, né? Porque mamãe era mais velha de toda. Era mais velha, ela nasceu em 11 ou 13, a gente não sabe. É, a gente não sabe com A certeza. próxima foi Tutu, que é ela que botou o apelido também. Antonieta, ela que colocou o apelido. A única tia que eu não lembro muito bem assim é Tutu. Tutu nasceu em 1917. Sua mãe, não, depois de Tutu veio Jotinha, e mamãe começou chamando ela de JJ, Por que JJ? Julieta, começa com JJ. Aí, porque todo mundo chamava a letra J, aí quando viram alguém chamando de J, aí achou engraçado. Aí começou a chamar J, de J virou Jotinha. Achou engraçado. Jotinha Engraçada a origem assim, É. do apelido. E o da... nasceu em 19, sua mãe nasceu em 21. E por que o apelido dela? Joguinha. Sabeco. Minha mãe dizia Sabeco? que eu era muito sabida, a mais espertinha de todas. Ela me contava isso. É verdade, é isso mesmo, lembrei agora. Sabeco, que era muito sabida. Aí Carminha é junto de sua mãe. Carminha era de 23.
E aí vovó teve tifo em 24. Não teve. Aí não engravidou nessa época. E é tanto que Maru nasceu em 26. Maru faz 90 anos agora, em maio. E Julinho nasceu em 28. Julinho era caçula. Vovô ficou insistindo para a vovó não parar de ter filho, para ver se nascia um menino. Ô, Alicinha, E aí? falar em Julinho, só lembrando aí, uma das visitas que eu fiz para ele quando ele estava já terminal, ele me falou também que tinha um problema de uma herança da família dos Mendonça. Você sabe alguma coisa sobre isso aí, não? Ele disse que tinha assim uma certa mágoa lá, porque o pai de Duda Mendonça tinha assim, sei lá, ele falou que tinha pego a parte da herança do avô, alguma coisa assim. Você não sabe detalhe não, né? Não sei detalhe. Inclusive, quando a padaria foi vendida, mamãe, como herdeira, não chegou nada. E tem outro detalhe também, é Eu não sei que se ele tinha outro bem, sem ser é essa que padaria. não sei se vocês já devem ter observado que nenhuma das meninas da filha de mamãe tem um sobrenome Mendonça. Isso aí, Mas isso aí a culpa não é. Foi assim. ela vai explicar. É, Isso é papai, interessante. quando o Antoninho nasceu, Antoninho era o mais velho, aí ele disse, ele já tinha perdido tudo no jogo do bicho, porque quando o jogo do bicho, no tempo que ele era bicheiro, na verdade banqueiro, Ele era banqueiro de bicho, na ele verdade. era banqueiro de bicho. Era ele dono não era de bicho. banca. Ele era o banqueiro. No tempo que ele tinha a banca dele de bicho, o bicho era legalizado. Depois o jogo do bicho virou contravenção. Contravenção. E a maioria insistia. Ia preso, pagava uma fiança, ia solto, ficava cada um com seu advogado já garantido. Quando ia preso, o advogado soltava, não demorava na cadeia, não. Só que ele dizia que se ele fosse preso uma única vez, que ele nunca mais ia conseguir erguer a cabeça. Então ele preferiu desistir. Só que ele já estava há muitos anos com aquilo, não tinha estudo. E aí, quer dizer, ele era instruído. Ele lia muito, ele escrevia corretamente, ele era ótimo em matemática. Mamãe até dizia que quando ela tinha escola, ele ia para lá e ensinava conta aos alunos. Claro, se ele bancava bicho. Era ele que fazia a contabilidade do negócio dele. Então, Olha, você acha que a banca de bicho de vovô era na Baixa do Sapateiro, viu? O Maurício, meu colega, mandou uma vez uma nota que ele encontrou no jornal falando sobre. Aí ele fala sobre Tenente Casusa lá. Ele tinha o título de tenente também, né? tenente da Guarda Nacional. Tenente da Guarda Era Nacional. título comprado. E aí fala um pouquinho sobre a banca de bicho que ele tinha lá.